Este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Marco Aurélio, do PT. Sempre bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia mais uma vez, deputado. Obrigado, Jorge. Passando em revista o mandato, vários temas para a conversa de hoje, mas eu gostaria de começar falando sobre segurança pública. O senhor estava me mostrando uma notícia, deputado, no tocante à distribuição, à disponibilidade de policiais militares que estão sendo colocados agora nas ruas. Eu queria que o senhor falasse um pouco para o Vale do Paraíba, quantos estão seguindo? Essa é uma notícia fresquinha, de hoje mesmo, né? Que tem esse anúncio de 559 policiais sendo colocados no estado de São Paulo a mais. Agora, no Vale do Paraíba, estão sendo disponibilizados 14. 14 é menos de meio para cada município, porque nós temos 39 municípios na região metropolitana do Vale do Paraíba. Então, se você quiser dividi-los para todos os municípios, tem que cortar em 3, cada um, mandar um terço de um policial para cada cidade. Então, realmente uma quantidade ínfima para uma região que tem não somente os índices alarmantes, mas você tem também um local que é um chamariz, né? Porque é cortado pela Dom Pedro, cortado pela Dutra, Sim. cortado pelo Carvalho Pinto, fica entre duas grandes capitais, São Paulo e Rio, dá acesso ao sul de Minas, litoral norte, quer dizer, é uma região De passagem. de passagem, um chamariz. Aliás, é uma região onde, por incrível que pareça, é do governador Geraldo Alckmin, né? E a atenção que ele está dando para essa região, nessa área da segurança, está realmente desproporcional à necessidade que a região tem. 14 policiais realmente é uma quantidade muito pequena e... menos que o efetivo de algumas cidades, de uma dessas mais de 39 cidades. Com certeza, pega Jacareí, São José, Taubaté, que são cidades grandes, né? Então, não dá para você colocar nenhum a cada município, a cada cidade. Na verdade, serão 14 heróis que vão para lá, para trabalhar além da capacidade, além do limite, né? Correndo sérios riscos, né? Deputado, então, aí nós entramos com um problema de segurança da população e também dos policiais. Sim, deles Porque mesmos. quando você tem policiais em número menor trabalhando em proporção que eles vão combater, eles também entram em risco. Esse número de reposição não preenche os claros. O senhor que acompanha há tanto tempo os reclamos dos gestores públicos, prefeitos, principalmente pedindo o aumento do efetivo, ou seja, que são 14 policiais. Não preenche os claros. Agora, nós estamos falando de preencher os claros, que é em cima de um dado de uma legislação anterior. Sim. 10 anos, mais ou menos, 2003. Ou seja, não estamos nem repondo o que era de Sim. 10 anos atrás. E nós estamos em 2014. Quanto mais os que saem da polícia, os que se aposentam, porque, na verdade, os que são afastados. Se nós tivéssemos o quadro completo, nós estaríamos discutindo o aumento do efetivo. Hoje nós estamos discutindo o quê? O preenchimento de claros, a reposição. Que o que está sendo reposto é inferior ao que nós perdemos. Como fica uma região que também detém presídios, ou seja, pequenas cidades que acabam atraindo, digamos, de alguma maneira, a criminalidade e deixando vulnerável a população local? Eu não sei se a existência de presídios, ela tem essa proporção, né, de aumento do crime. Agora, a existência de presídios, ela há a necessidade de mais policiais. Mais policiais. Por uma questão de vigilância. Sim. Não é? Quer dizer, por segurança até dos próprios familiares que vão visitar os seus entes que estão aprisionados, né? Então, existe quando você vai, por exemplo, fazer uma diligência, quando você vai fazer um preso, tem que prestar depoimento no outro local, Sim. tem que ir escoltado. Quando um preso passa mal e tem que ser levado para um hospital, ele tem que ser escoltado. E cadê esse efetivo? Né? Então, nesse sentido, a carência aumenta, né? Deputado, o que falar do litoral norte, que atrai tanta gente? Não precisa de um olhar mais carinhoso para a segurança pública, já vista que a população flutuante é maior do que a população local? Muito maior, né? Você tem a litoral norte no verão, você tem Aparecida na época de outubro, sobretudo, que é a Festa da Padroeira. Campos do Jordão. Campos do Jordão agora no frio. Você tem Cachoeira Paulista, turismo religioso, que também tem alguns eventos que atraem muita gente. O que o governador tem feito? Ele tem tirado dos municípios e deslocado para lá, para dar uma aparência de policiais, de um grande número de policiais, né? Então, é um governo que, apesar de tanto tempo estar no poder,
não resolveu os problemas da questão da segurança. E segurança pública é função precípua do Estado. Do Estado. É a Constituição do Estado. Fala, e aí recai também a cobrança dos prefeitos. Muitas pessoas falam, o prefeito tem que fazer isso, o prefeito tem que fazer aquilo. Segurança é do Estado. E não adianta alguém falar assim, não, mas a prefeitura tem que colaborar. Não, a prefeitura pode colaborar, mas a partir do momento que a prefeitura gasta dinheiro em coisa que é do Estado, vai faltar dinheiro em coisa que é do município. Então, colabora iluminando ruas, cercando terrenos baldios. Isso é prefeitura. Isso é prefeitura. Isso é prefeitura. Efetivo agora, na rua. Atividade delegada, pagar aluguel de delegacia, conta de água de delegacia, conta de telefone. Isso tudo Isso pesa nas finanças municipais. O senhor que já foi prefeito de Jacareí. Pesa e, olha, é difícil o prefeito peitar isso, porque quando o prefeito peita, o que acontece? Fecha-se uma delegacia. E aí a situação acaba piorando, né? Eu consegui peitar a questão da merenda, que quando eu entrei, a merenda escolar das escolas do Estado era o município que pagava. Era um convênio muito ruim. Na época, era 89 centavos a merenda, o município pagava 83, e o Estado 6. Eu cortei esse convênio e o Estado hoje em Jacareí coloca a merenda nas escolas estaduais por conta do Estado. Então, esses convênios que o Estado faz, eles são muito prejudiciais aos prefeitos. Questão da segurança pública, o senhor estava falando, inclusive eu tenho aqui uma notícia, dando conta que o policiamento começa a atuar já. De 40 pontos estratégicos vão ser vigiados por 4.000 policiais. Algum lugar vai ficar desguarnecido. Com certeza, né? Alguém vai ficar sem polícia na rua aí, por conta disso. São vários pontos, né, 40 pontos de maior visibilidade, inclusive por conta deste mega evento que é a Copa do Mundo. Copa do Mundo. Mas veja, você até poderia, com esse efetivo, ter um trabalho melhor se também tivesse uma melhor estrutura. Não é? Mas inteligência? Inteligência, as delegacias interligadas, os veículos interligados, né? Aliás, não somente interligados, como sempre abastecidos, né? Sempre em boas condições de uso, porque às vezes também você tem veículos que pedem para um ladrão, quer dizer, o veículo não consegue nem acompanhar o veículo novo que foi furtado ou roubado, né? Então, você até poderia potencializar mais o efetivo que você tem se tivesse um trabalho também de inteligência na polícia. Quando eu falo inteligência, de estrutura, não das pessoas. As pessoas, eu sou testemunha de que eles fazem aí além do limite para poder responder à população. Por falar em Copa do Mundo, recentemente o senhor publicou um artigo no Portal da Casa, também no Diário Oficial, perguntando, vale a pena ter Copa do Mundo? Eu repasso essa pergunta, deputado. Vale a pena ter Copa do Mundo? Jorge, é o seguinte, existe uma difamação aí, ou muito equivocada, de gastos da Copa, né? Então, quando fala gastos da Copa, muita gente pensa o quê? Poxa, estamos gastando dinheiro com estádio, com Copa do Mundo, e a saúde, e a educação. Bom, primeiro que não tem dinheiro público tirado de saúde e educação para a Copa do Mundo, esse é o primeiro ponto. Segundo, que os dinheiro gasto para a construção de estádios são financiamentos. Terceiro, que o dinheiro gasto, ainda com financiamento até hoje, é inferior, ou seja, menor do que o que já entrou pela Copa das Confederações. Sim. Quarto, que quando você atrai uma Copa do Mundo no seu país, você atrai turismo, você atrai riquezas. Você Os atrai olhos também do mundo. Os olhos do mundo. Então, o que acontece? Na verdade, a Copa do Mundo é para melhorar saúde, educação, segurança, assistência social. Por quê? Porque vindo mais dinheiro para o país, você vai poder gastar mais nessas áreas. Sim. Aí tem um outro grupo que fala assim, mas está fazendo coisa aí que... Estádio de futebol, quando não tem educação... Quando acabar a Copa... Não, quando acabar a Copa vai ficar... Elefante branco. O Maracanã foi construído para a Copa de 50. Não ficou elefante branco e não dá um sinal de elefante branco. Aeroportos estão sendo ampliados, não vai ficar elefante branco, pelo contrário, as pessoas estão usando mais aeroportos. Por falar em aeroportos, uma necessidade do país. O país que já tem aí mais de 100 milhões de brasileiros, de passageiros sendo transportados por ano, ou seja, precisava desse upgrade, desse crescimento. Extremamente positivo. Então, passando a Copa... Os aeroportos vão ficar elefante branco? Claro que não. E os investimentos que os hotéis fizeram em atendimento, em melhoria, em qualidade, vão se perder? É claro que não. Mobilidade urbana,
trem, metrô, isso não é só o estado de São Paulo, estamos falando do Brasil, né? Porque às vezes a gente olha, mas no estado de São Paulo não teve ampliação do metrô. Sim, mas você tem outros estados do Brasil que você teve investimento nessa área. Vai se perder? É claro que não. Então, existe aí alguns por desinformação. Sim. E outros por algum tipo de maldade que parece que tem gente que Quando o torce senhor vê um tanto. jovem dizendo, não vai ter Copa, replicando nas redes sociais, não vai ter Copa, o Brasil não precisa de Copa, esquece esse cidadão que a sociedade é capitalista, ou seja, quando eu gero uma obra aqui, eu estou gerando emprego, renda, estou gerando impostos que vão ser revertidos em mais benefícios, em políticas públicas. São mais de 700 mil empregos gerados pela Copa. Sim. É muita gente empregada. Não É muita renda circulando. Agora, também. Imagina a renda, na verdade, os estudos que são feitos trazem uma projeção de aumento no PIB de 0,4% até 2019. Por quê? Porque a Copa ele é um evento que termina em julho, mas os reflexos continuam. Sim. Não é? É um alavancador de investimento. Né? Então, quando algum jovem fala isso, né, que é muita desinformação. Né? Na verdade, aliás, qual país que não queria ter Copa? Né? Por que tem essa briga toda? Até coloquei no meu artigo. Leitor, se fosse um peso para o país, por que os países estariam brigando então para ter Copa? Todos querem ter Copa. Também tem aquele pessoal que já governou esse país e nunca conseguiu trazer nem uns Jogos Pan-Americanos para cá. Pois é. Né? Pois é. Na nova gestão, nós já trouxemos Pan-Americano, vai ter a Copa e vai ter a Olimpíada. É no Brasil. Eu costumo dizer o seguinte, fora do campo, nós já ganhamos. Ganhamos com geração de emprego, modernização de portos, melhoria das condições de mobilidade, já ganhamos. Agora o desafio é dentro do campo, né? Porque também está no seu artigo aqui, o senhor falando da derrota em 1950, é bom lembrar, o Brasil já sediou a Copa do Mundo, para quem tem dúvida da nossa capacidade de digamos, receber turistas para um evento de futebol, um evento planetário, se pode falar. Exatamente. É só não perder a memória de 1950, mas, por outro lado, a memória não é muito boa, porque nós perdemos aquela Copa do Mundo eu não era nascido, do Uruguai. Eu não era nascido, mas as regras da Copa daquele ano permitiam que o Brasil, em caso de empate, já seria consagrado campeão. E saiu ganhando de 1-0. De 1-0, perdeu por 2-1. Perdeu por 2-1. Deputado, mas naquela época, São Paulo, não eram tantas cidades sede, hoje são 12, naquela época eram 6, se não me engano. Inclusive o nosso Pacaembu aqui sediou alguns jogos da Copa do Mundo, o número de seleções também era menor, o mundo era outro, deputado. Hoje nós podemos dizer que, com orgulho, esta vai ser a Copa das Copas? Eu tenho tudo para acreditar que vai ser uma Copa que vai fazer inveja, mas fundamentado em quê? Fundamentado no que foram os Jogos Pan-Americanos. Né? A organização, a abertura, o transcorrer, a finalização. Os Jogos Pan-Americanos foram um grande sucesso. Né? Então eu acredito que a Copa vai deixar aí uma dificuldade para os próximos países que vão sediar, porque você não pode diminuir o padrão, né? Então o Brasil vai... O número de exigências cresce a cada evento Copa do Mundo, né? Cresce. Além de que, né, a gente sabe que o povo brasileiro é um povo espetacular em termos de acolhimento. Então muitos turistas que virão para cá vão perceber o seguinte, não é só a questão da alegria de um jogo de futebol, mas é a questão de ser bem atendido num restaurante, num hotel, onde ele for, porque é a característica. O povo brasileiro acolhe bem, é um povo que sabe cuidar do seu turista. Por isso que, inclusive, a indústria do turismo no Brasil está indo muito bem, porque as pessoas gostam de fazer turismo no Brasil, né? E o evento vai dar um salto de qualidade, tornar o Brasil mais conhecido lá fora? Porque a gente fala do evento Copa do Mundo, mas o número de ingressos vendidos para todas as partidas é infinitamente menor do que o número de bilhões de pessoas que assistem o evento pela TV. Então, Copa do Mundo é um evento televisivo, mas ele mostra o Brasil. E hoje, mais do que televisivo, pela rede social você tem informações, você pode ter informação. Antes, você ficava preso na informação que vinha por um canal de TV. Hoje não. Hoje você pode ter informações de vários sites, né, blogs. Então você consegue ter informações de vários locais a depender do gosto, né? E além dos canais por assinatura que não tinha antes, né? Então eu acho que nós vamos ter aí uma dimensão de um país que após a Copa vai ficar aí com uma fama muito melhor do que já está. A fama hoje do Brasil é boa.
Muita gente de fora já quer investir no Brasil, porque o Brasil apesar dessa crise mundial, manteve o crescimento, tem desemprego quase que zero, residual. Né? É emprego pleno, né? É considerado emprego pleno, 5% é emprego pleno, né? Tem uma democracia sólida, o país vive numa situação de democracia, inflação controlada, então, e a questão econômica aquecida, né? Totalmente aquecida. Então, eu fiquei sabendo, inclusive, de uma empresa que está para se ampliar aqui no Brasil, que não é de poder aquisitivo baixo. BMW não é qualquer um que compra. Sim. E está se ampliando no Brasil. Se ampliando. Então, o que significa? A economia está aquecida. Você pega tantos pequenos empresários como grandes empresários tendo lucros, e não é só lucro dos empresários. Quando você pega lá também a folha de pagamento dos trabalhadores, a grande maioria com reajustes acima da inflação. A massa de salários cresceu. O consumo das famílias, que tem alimentado também o crescimento da economia do país, interno, mais do que o investimento direto em si, deputado. O salário mínimo, poder aquisitivo do salário mínimo, não está ainda adequado, não, mas em relação ao que era... Era menos de $100. Menos de $100. Mais de 200. Você lembra disso? O senhor lembra disso, né, deputado? Ainda sobre a questão da Copa do Mundo e os olhos para o Brasil. O Brasil já é considerado o país do futebol. E como ficam os outros esportes? Eu estou vislumbrando já Olimpíadas em 2016. Porque parece que tem dinheiro para contratar... pessoas podem instalar, tendo o seu entretenimento, Sim. mais verde, mais oxigênio, é saúde. Quando você pavimenta um bairro, né, você tem menos poeira, é saúde. Quando você investe na cultura, que as pessoas têm mais informações, vão ser em condições de cuidar melhor do seu corpo,
do seu dia a dia é saúde. Então, todas as secretarias, com exceção a Secretaria de Saúde, cuida da saúde. Bom, quem quiser ter acesso ao artigo publicado pelo deputado Marco Aurélio, está na página pessoal dele. E, inclusive, deputado, eu vejo que há outros assuntos também que nesse quase encerramento do programa eu queria conversar com o senhor também sobre defesa do consumidor, uma lei aprovada recentemente que trata do estacionamento nas lojas do Poupa Tempo, é isso? Dentro de shopping centers? Shopping e centros comerciais, né? Centros comerciais. Uma pessoa da cidade de São José dos Campos me mandou uma mensagem dizendo que não se conformava por ter que pagar estacionamento para poder usar um Poupa Tempo dentro de um shopping. E eu achei muito interessante essa mensagem, porque o que acontece? Poupa Tempo é um equipamento público e shopping é um equipamento privado. Então nós temos um equipamento público dentro do espaço privado. E as pessoas, ao usarem um equipamento público, estavam pagando estacionamento para quem? Para o privado. Mas peraí, alguma coisa está errada, né? Porque nessa linha de você ter dentro de um shopping ou de um centro comercial um equipamento público, não é justo que o usuário do equipamento público pague para estacionar o seu veículo. Eu vou pegar até o exemplo, deputado. Eu tenho aqui a página do Poupa Tempo São José dos Campos. Inaugurada em 15 de setembro de 98, Avenida São João 2200, São José dos Campos, Shopping Colinas. Shopping Colinas. Ou seja, a pessoa precisa aí usar o shopping, usar o estacionamento do shopping para alcançar o Poupa Tempo e paga por isso. Paga o estacionamento. Então, eu fiz um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade, ou seja, todos os partidos dessa casa aprovaram, dizendo que no projeto original concedia 2 horas, até 2 horas, sim, para o usuário do Poupa Tempo. Houve um acordo da base governista e diminuíram para 1 hora, e é o que foi aprovado. Mas é um avanço, Então, shoppings e centros comerciais que têm Poupa Tempo, ao usuário de Poupa Tempo é ter o direito de usar o estacionamento, sim, até 1 hora. Por até 1 hora. Por gratuidade. Agora, este projeto foi aprovado pela Assembleia, mas precisa ser sancionado pelo governador. Se o governador vetar, sim, aí não vira lei. E a chance de vetar, toda vez que a Assembleia trata de relações de consumo, inclusive de alguma maneira atinge empresas, o governo fica refratário, muitas vezes veta matérias que podem suscitar gastos extraordinários ou um custo maior no caso dos pedágios, dos shopping centers. O estacionamento às vezes é terceirizado. Como fica essa demanda também? Bom, será que há sensibilidade da parte do governo com relação ao usuário do Poupa Tempo? Porque o governo, ele também faz a parte de mediador, né? Sim. Para onde que ele vai? No caso do Pinheirinho, ele foi para o lado do Najinarras, e das 7.000 pessoas que lá moravam. Ele mandou embora, expulsou 7.000 pessoas e deu a chave do terreno para o Najinarras. Que ficou lá, inclusive. Que está lá cheio de mato, né? Então, o governo faz opção. Precisa ver de que lado que ele está, que opção que ele faz. Agora está colocado, você vai no lado do usuário ou você vai no lado do empresário, sendo que, neste caso, o usuário está pagando para o equipamento que é do próprio governo. Sim. Do próprio governo. Então, eu acho que é justo que ele sancione. Então, o projeto não tem vício de iniciativa, porque é de iniciativa concorrente, ele não traz gastos para o poder público e pode também dizer de que lado que o governo está. Ele vai ter que fazer a opção dele. Nesse caso, o senhor ouviu o reclamo de uma cidadã de São José dos Campos, mas deve ser recorrente a reclamação com relação a pagar por um serviço. Você já vai pagar taxas lá dentro do Poupa Tempo, ainda vai pagar um serviço de estacionamento, deputado. Sim, e aí fica uma dica, né? Porque parlamentar, ele é representante da população. Sim. Agora, ele não é aquele que sabe e tem que falar pela população, mas tem que representar a população. Então, quando alguém manda uma mensagem, seja no site, seja no e-mail, isso acaba nos ajudando. Então, eu quero aproveitar para divulgar nosso site, né? Que está aí a página www.deputadomarcoaurelio.com.br. Aliás, Jorge, vou falar uma coisa. Nós já fizemos entrevistas aqui na TV Assembleia, entrevistando o Mário Sérgio Cortella, sim, entrevistando o Almino Afonso. O que eu fiz? Estão disponíveis no site, para que as pessoas possam puxar e ver conteúdos que nós desenvolvemos aqui, que foram, na minha opinião, muito bons, educativos, elucidativos, cidadãos, né? Está lá à disposição do site. Então, eu falo para as pessoas, entra no site, busca lá o programa e, se tiver sugestão, reclamação também, pode fazer, porque, sim, através disso, melhora a capacidade do parlamentar de ser representante. A hora que ele se desliga da base,
deixou de ser deputado. Né? Abre um canal de diálogo também. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes ao estúdio da TV Assembleia. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Esse é o deputado Marco Aurélio, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.